E aí pessoal, beleza? Meu nome é Mário Paiva, programador de Kit Bordados, e nesse vídeo iremos aprender a criar esse design super interessante, onde utilizamos uma imagem de uma taça e criamos uma letra dentro, após criar o design, utilizando aí os contornos dessa imagem, criando esse efeito muito bacana com a letra, complementando aí a taça, joia? Esse tipo de design também pode ser chamado de tipografia, por quê? Porque usa letras junto em formas com um objeto, tá? Usa a manipulação dos caracteres das letras. Muito bacana esse truque que você vai aprender hoje aqui no Embird e agora, tá? Para criar esse design, vamos utilizar a ferramenta chamada Envelope. E a partir desse design aqui, você vai entender como que funciona, né, essa ferramenta inteirada aí com nossas fontes, com o nosso texto do nosso Embird Studio e com a imagem de referência. E você vai poder criar muitos outros designs a partir simplesmente dessa técnica que você vai aprender nesse vídeo. Joia? Sem mais delongas, só lembrando que a imagem desse nosso vídeo, né, vai estar lá no nosso Telegram. Entre lá no Telegram e digite Kit Bordado lá na pesquisa do Telegram, você vai ver o grupo do Telegram, né, do Kit Bordado, e entre lá e busque essa imagem por lá. Eu vou deixar também na descrição do vídeo o caminho para você chegar até o nosso Telegram, tá? Para ficar muito mais fácil. Caso você ainda você já tenha o Telegram e não sabe buscar o canal dentro do Telegram. Joia? Então, continuando aí, vamos lá. Então, para criar esse efeito aqui, eu precisei de duas coisas. Eu precisei de uma imagem referência, né, onde vamos referenciar todo esse objeto, todo esse design. Precisamos dessa imagem. E precisei utilizar os textos do nosso Embird Studio e a junção dos dois a uma ferramenta chamada Envelope, nós criamos o design. Então, vamos lá, eu vou vir aqui em New. Vou criar um novo arquivo. Vou clicar, deixa eu salvar aqui. Joia. A primeira coisa que temos que fazer é configurar o nosso bastidor, como sempre fizemos quando vamos criar algum design dentro do Embird Studio. Então, como que eu faço aqui? Basta eu vir aqui onde tem o desenho do bastidor, um pequeno quadrinho escrito RUP. Lembrando que o meu Embird está em inglês, tá? Já temos algumas versões de Embird em português. Na realidade, ele não está em português. Traduziram ele, tá? Eu mesmo fiz algumas traduções no Embird, porém eu optei por manter o inglês. Por quê? Porque a grande maioria das pessoas ainda tem o inglês, tá? É muito melhor a gente trabalhar então, achar as ferramentas, já que já estamos acostumados com essa linguagem dentro do Embird. E quando a gente passamos para português, algumas pessoas passam para português e têm dificuldade de achar as ferramentas. Mas não tem problema, é a mesma coisa, tá? Então vamos lá. É só uma questão de linguagem. Vou clicar aqui em RUP. Em RUP eu vou vir aqui em RUP Size. RUP Size eu vou decidir qual bastidor que eu desejo. Lembrando que você pode deixar aí o seu bastidor para referente à sua máquina que você vai bordar. Eu sempre, a grande maioria dos designs eu crio no bastidor 130 por 180, por quê? Porque é um bastidor médio, né? Já dá para a gente fazer algumas criações bacanas dentro dele. E se precisar de um bastidor menor, você pode redefinir depois, diminuir os seus pontos, o seu design para um bastidor menor. Então vou deixar aqui selecionado o bastidor 130 por 180. Vou deixar aqui, vou desabilitar aqui esse pequeno quadrinho, onde a gente utiliza o bastidor na posição horizontal. Vou clicar em OK. Vou clicar em Apply. Joia, temos nosso bastidor 130 por 180 na vertical. E agora vamos fazer o seguinte, vamos importar a imagem. A imagem, para a gente importar dentro do Embird Studio, basta você vir aqui em Design, aliás, na barra de ferramenta rápida aqui, você vem nesse quadrinho onde está escrito Import Image. Ou então, se você preferir, você pode vir aqui no menu Image e clicar aqui em Import, tá? As duas funções fazem a mesma coisa, as duas ferramentinhas aqui. Então, vou clicar aqui em Import Image, pela barra rápida, e vou importar a nossa imagem. Qual imagem que eu vou importar? Essa imagem de taça. Note que eu peguei essa imagem da internet, vou clicar aqui em abrir. Lembrando que essa imagem vai estar lá no Telegram, tá? Se você não tem ela, você pode buscar ela. Mas eu posso utilizar outra imagem, Mário? Pode, claro que pode. Pode digitar aí no Google a palavra-chave taça, né? E busca uma imagem que você deseja aí. E utiliza a mesma técnica que você vai aprender nesse vídeo. Vai dar do mesmo jeito.
pode ter certeza que você não vai ter nenhuma dificuldade, tá? Porque você vai aprender o modo correto, independente a imagem que você utilizar aqui no Embird Studio. Então vai aparecer essa caixa de mensagem. Essa caixa de mensagem ela vai nos dizer o seguinte: ela nos pergunta se a gente prefere definir a nossa imagem para o tamanho real da imagem no bastidor ou que ela se enquadre dentro do nosso bastidor que criamos. Então qual que é a diferença, Mário, entre essas duas imagens? A diferença entre essas duas imagens, aliás, essas duas configurações é o seguinte: uma, você vai tirar a sua configuração. Se você clicar aqui em No, a sua imagem vai ficar além das suas configurações. Se você clicar aqui em Yes, a sua imagem vai se enquadrar dentro do bastidor. Joia? Então, feito isso aí, eu vou clicar aqui em Yes, que é o mais correto. Então, temos a nossa imagem aqui dentro do Embird Studio. Então, o que vamos fazer agora? O que iremos fazer agora? A primeira coisa que iremos fazer, vamos criar a parte de baixo da imagem, né, utilizando a ferramenta de preenchimento do Embird Studio. E a partir daí, a parte de cima, a gente vamos utilizar o objeto, a ferramenta Envelope junto ao texto. Joia? Então vamos lá. Para criar a parte de baixo aqui da nossa taça é bem simples. Você vai definir, né, na sua imagem onde você vai começar a criar. Ou seja, como a gente vai deixar a parte de cima do copo da nossa taça para criar o efeito de envelope, né? O efeito de tipografia, vamos dizer assim. Então, daqui, onde estou mais ou menos com o mouse para baixo, eu vou definir que será o corpo da nossa taça. Então, vamos lá. Você pode definir aí aonde você desejar. Eu vou clicar aqui na nossa ferramenta do lado esquerdo aqui, vamos aqui. Clico aqui na nossa ferramenta Fill. Definir a ferramenta, eu vou começar a desenhar o nosso design. Então, vou baixar um pouquinho aqui. Lembrando que estou utilizando o scroll do mouse para aumentar e diminuir a nossa visualização dentro do Embird Studio. E vou dar um clique mais ou menos aqui onde finaliza o nosso copo da taça, vou dizer assim. Vou dar um clique aqui. E o próximo clique eu vou dar lá do outro lado, mais ou menos em linha reta, tá? Joia, note que ela está quase uma linha reta. E agora sim eu vou fazer uma pequena curvatura aqui. Note que entre um ponto e o outro eu tenho um pequeno símbolo de um círculo, né? Esse círculo na realidade nada mais é do que o controle das curvaturas dos pontos criados dentro do Embird com as ferramentas de criação. Vou fazer uma curvatura. Aqui está ótimo. Agora sim eu posso voltar a clicar no último ponto que eu tinha criado e continuar a criação. Então vou clicar um pouco mais à frente aqui, mais ou menos, e vou novamente encurvar a nossa ferramenta utilizando a referência da imagem. Vou aqui embaixo agora. Joia. Vou encurvar só um pouquinho só para dar um pequeno efeito de curva. E agora, mais ou menos aqui. Note que eu estou utilizando exatamente a referência da nossa imagem, tá? É muito importante que você desenhe utilizando aí corretamente as referências, tá? Estou clicando e ajustando as curvaturas. É bem simples você desenhar dentro do Embird. Então, até mesmo para você que é iniciante, que está vendo esse vídeo agora, né, que não tem conhecimento com o Embird, veja como é bem simples você desenhar com a ferramenta dentro do Embird. Vamos lá, vamos acabar de concluir aqui. Mais um ponto aqui. Mais um ponto aqui. Vamos encurvar um pouquinho só para não deixar ela muito reta. Joia. Vamos agora mais ou menos aqui. Vamos encurvar um pouquinho essa ferramenta. E estamos chegando ao final. Aqui agora. Vamos clicar bem próximo dele. Não vamos finalizar ainda. Vamos clicar bem próximo aqui. Opa! Note que ao clicar próximo ele selecionou o primeiro ponto que tinha feito. Vamos voltar novamente no ponto anterior. Vamos um pouquinho mais distante, mais ou menos aqui. Joia. Aí eu posso fazer a curvatura do nosso objeto. E agora sim, com o nosso objeto quase que pronto, eu posso vir aqui e clicar em Generate Sticks. Joia. O que ele vai fazer? Ele vai gerar ponto. Provavelmente o seu Embird vai estar em azul, né? Vai estar nessa cor azul padrão dele. Vamos ver se é essa cor. Vou clicar aqui na aba 3D. Vai estar nessa cor azul. Basta você clicar aqui na cor branca e arrastá-lo para a nossa camada referente à parte de base da nossa taça. Joia. Feito isso aí, nós temos aqui criado o nosso objeto.
que iremos fazer agora? Vamos aqui novamente na guia normal, para que podemos enxergar a nossa imagem de fundo. Agora vamos criar o nosso copo da nossa taça, que é a parte, né, de cima da nossa taça. Mas vamos criar toda ela igual nós criamos aqui na parte de baixo? Não, nós vamos criar simplesmente um contorno para que a gente possa definir, após criar esse contorno, como que será o envelope dentro desse nosso contorno. Ou seja, o contorno vai servir de referência para que a gente criarmos o envelope com o texto, tá? Então vamos lá, como que eu crio o contorno então dessa nossa parte da taça? Eu vou vir aqui nessa ferramenta chamada de Outline, aliás, né? É um objeto que cria linhas. Então eu clico nela, clicando nela, ela é selecionada. Então o que eu vou fazer? Eu vou aproximar onde nós criamos agora de pouco a nossa base da nossa taça, tá? Note que os pontos estão mais ou menos aqui. Eu vou criar um pouquinho para cima. Vou criar um ponto aqui, um ponto reto mais ou menos aqui e um ponto reto mais ou menos aqui, tá? Então eu vou fazer uma pequena curvatura também, igual fizemos. Lembre-se, esses designs não podem se cruzarem embaixo, tá? Tem que deixar um espacinho para dar um efeito bacana aí. Vamos deixar aqui, mais ou menos, e agora sim eu posso ir utilizando a referência da taça. Vamos clicar mais ou menos aqui, vamos encurvar um pouco, eu estou utilizando o scroll do mouse para nós ampliar ou então reduzir a visualização do nosso design. Vou clicar bem no topo do copo aqui. Vou encurvar um pouco também. E agora vou clicar mais ou menos do outro lado nessa posição, tá? E vou encurvar para baixo. Não vou utilizar a referência de cima, estou utilizando a referência de baixo da borda do nosso copo. Ah, mas eu posso utilizar a referência de cima do copo? Sim, se você quiser utilizar, pode utilizar, sem problema. Né? A criatividade é sua, você define o seu design. Eu só estou ensinando como você deve proceder na utilização da ferramenta. O importante, tudo é de importante num design, está na sua criatividade. Como que você vai utilizar essa ferramenta para criar o seu design, tá? Então vamos lá, vou clicar logo abaixo aqui, vou trazer um pouco e vou mais um pouco abaixo aqui, quase que juntando ele. Joia, vou desaproximar um pouco e vou utilizar a curvatura. Bacana, feito isso aí eu já tenho uma base de como que vai ser o nosso copo, do nosso design. O que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui e gerar pontos. Note, se eu colocar aqui na visualização 3D, eu tenho o nosso ponto gerado. Porém, esse ponto eu quero ele na cor preto. Por que na cor preto? Porque eu preciso utilizar ele como referência. Ele não vai fazer parte do nosso bordado na íntegra. Por quê? Porque ele simplesmente vai ser uma base para a gente utilizar nossa ferramenta envelope. Então, eu vou clicar aqui na cor preto e arrastar até o nosso ponto manual criado, tá? Feito isso aí, eu posso clicar fora, eu posso vir agora bem com boa nitidez o nosso ponto criado, tá? Então vamos fazer o seguinte, agora vamos utilizar vamos criar um texto aqui, né? O texto vai ser bem interessante em conjunto com o design, e como a gente estamos criando uma taça de vinho, vamos dizer assim, eu vou escrever a palavra vinho, tá? Então como que eu faço agora? Bom, primeiramente, antes de criar a nossa palavra vinho, eu quero falar para vocês sobre a nossa ferramenta, dar uma dica rapidinho aqui, nossa ferramenta envelope, como que ela funciona. Qualquer aqui, só para dar o exemplo para vocês, tá? Vou clicar aqui em Generate Sheets. Em Generate Sheets tem o nosso objeto criado. E agora eu vou criar o envelope. O envelope está aqui na antepenúltima ferramenta da nossa barra rápida. Vou clicar sobre ele. Joia. E agora vamos fazer o seguinte, veja o que aconteceu. Ele criou um involucro em volta do nosso objeto e esse involucro existe alguns pontos âncoras, alguns pontos de controle. Então esses pontos de controles, note que se eu mover esses pontos de lugar, ele vai criando deformações no objeto, ele vai criando transformações no objeto. Então temos os pontos âncoras do nosso envelope, tá? Não é do design, é do envelope, é do involucro que está em volta do nosso design. E como o nosso design está todo dentro desse involucro, ele vai sofrer essas transformações. Vou clicar aqui no ponto âncora de curvatura, note que eu posso esticá-lo, nosso objeto, para o lado que eu desejar, tá?
Feito isso aí, o que eu faço? Eu posso vir aqui em Generate, veja o que vai acontecer no nosso objeto, ele ficou todo distorcido, tá? Como estamos utilizando aqui um objeto quadrado, vamos dizer, com linhas retas, ele obteve pouca distorção, né, pouca transformação, mas em objetos que possuem como letras ou objetos que possuem muita curvas, você consegue enxergar esse efeito com a melhor qualidade, vamos dizer assim, tá? Então aqui está dado o exemplo. E também, né, temos aqui, vamos aqui no nosso ferramenta envelope, do nosso lado algumas configurações dessa ferramenta, tá? Então não vamos falar dela agora, tá? Você pode depois, à medida que você vai criando, você pode ir testando essas configurações para você ver na íntegra como que funciona cada uma delas. E é bem facinho e bem legal você ir testando, tá? Só para exemplificar, você tem aqui em Custom alguns modelos de envelope, que você clicando sobre ele, seu objeto vai ser transformado dentro desses modelos, tá? Também temos aqui o ajuste das curvaturas, tanto na horizontal como na vertical. Isso aqui a gente vamos usar aqui no design, você vai aprender como que faz isso aí, tá? Então vamos apagar esse design aqui. Vamos cancelar o envelope. Vamos apagar esse design e vamos para o nosso texto, nossa letra, nossa palavra, tá? Então qual palavra que vamos definir aqui? Vamos definir a palavra vinho. Então como que eu faço para colocar uma palavra dentro do nosso, escrever dentro do nosso Embird Studio? Basta eu vir aqui no segundo ícone aqui, onde está escrito Insert Text, tá? Temos duas opções de texto aqui. O Insert Font Text, fonte texto, Game, que na realidade, e o Insert Text. Qual que é a diferença desses dois aqui, Mário? Que você utiliza os próprios textos já pré-prontos do Embird, ou seja, já são textos preparados aí para você utilizar no dia a dia dentro do seu design. Mas o outro não posso utilizar, você pode também. Mas como o outro é uma conversão das fontes de texto que você tem aí dentro do seu computador, vamos dizer assim, se você instala alguma fonte de texto dentro do Windows, vamos supor que o seu sistema operacional fosse o Windows. Você tem aí uma fonte instalada, ele vai buscar essa fonte e ele vai fazer a conversão para bordado dessa fonte. Então isso também não garante que esse texto vai ficar 100% ajustado, tá? Então já a primeira opção aqui de texto, ela já é mais própria para isso aí. Os pontos, as fontes já foram criadas já para ser utilizada em texto dentro do Embird, tá? Então vamos lá, vou clicar aqui na primeira opção. Quando eu clico sobre ela, nosso cursor vira uma palavrinha A aqui, note que virou, né? Eu vou clicar em qualquer canto aqui no nosso design, vamos clicar aqui mais ou menos, tá? E quando eu clico aqui, temos a nossa configuração do nosso lado direito aqui desse texto. Bom, o que vamos fazer aqui então? Aqui você vai definir a fonte do Embird que você deseja utilizar. Então como que eu faço? A primeira coisa, basta vir aqui clicar nessa setinha do lado, onde você tem uma fonte aqui. Você tem aqui, eu não lembro agora quantas fontes são, no total do Embird, são 42 fontes, tá? Você tem 42 tipos de fonte diferentes do Embird para você utilizar aí à vontade, né? E escolher qual que você vai definir para o seu texto. Bom, qual que vamos utilizar então? Eu vou utilizar essa fonte de número 2 aqui, tá? Eu não lembro qual foi que eu utilizei na anterior, tá? Mas eu vou utilizar da número 2 porque é uma fonte, não é muito grossa, também não é uma fonte muito fina, é uma fonte ideal aí para a nossa palavra. Vou clicar sobre ela, né? Já defini a fonte, já está definido. Agora eu vou digitar aqui a palavra que eu desejo. Mário, mas eu posso digitar palavra grande, palavra pequena, como que funciona isso aí? Você pode sim digitar a palavra que você quiser, mas desde que se comporte dentro, né, da proporção do objeto que está sendo criado para essa palavra, tá? Como nós temos aqui, vou dar um exemplo para vocês, nós temos aqui o copo de uma taça, né? Ela não vai comportar uma palavra, por exemplo, assim, refrigerante. É uma palavra muito grande. Você vê que eu preciso de uma palavra pequena, né? Que tenha poucos caracteres nessa palavra para que ela fique bacana, porque uma palavra grande ela pode até ajustar aqui, com certeza vai ajustar. Só que ela vai ficar tão comprimida, né, que não vai conseguir ser definida na hora da finalizar o seu projeto, tá? Então é essa que é a diferença. Então você tem que analisar a proporção do tamanho do objeto que você vai utilizar em relação à sua palavra. Bom, continuando então, que palavra que eu vou digitar aqui? Eu vou digitar a palavra vinho. É muito importante, você pode utilizar tanto letras maiúsculas como letras minúsculas, né, nos seus efeitos de envelope, mas é muito importante você definir isso aí antes, tá? Eu tenho o costume de utilizar letras maiúsculas quando eu crio objetos de tipografia. Isso aqui nada mais é do que um objeto
utilizando efeitos de tipografia, tá? Por quê? Porque elas dão mais destaque, elas se enquadram melhor, mas isso vai variar de design para design, tá? Às vezes você tem um design grande, né? E vai colocar várias letras dentro dela e pode ficar bacana colocar em letras minúsculas também. Então eu aconselho você fazer teste. Mas eu aconselho letra maiúscula quando você vai utilizar pequenas palavras dentro de um objeto. Então, continuando, eu vou digitar aqui vinho. Joia, digitei aqui a palavra vinho. O que iremos fazer agora? Eu preciso girar essa letra, tá? Existem alguns pontos âncoras, você pode notar aqui no nosso objeto, alguns pontos âncoras, cada um deles ele é referente a alguma ação dentro do nosso texto, tá? Como se você estivesse fazendo uma configuração manual dentro do nosso texto aqui, mas se a gente pode fazer aqui diretamente pelos parâmetros dele, eu acho que é muito melhor e você tem uma precisão melhor, tá? Vai depender da situação. A única coisa que vamos fazer aqui, utilizando manualmente aqui, é arrastar a posição do nosso objeto dentro do nosso design, tá? Então, continuando. Então, uma vez que o nosso texto está criado, eu vim aqui em More Controls. Em More Controls eu tenho aqui as principais configurações desse objeto. O tamanho da letra, né, está aqui definido. Logo aqui abaixo eu tenho a transformação dessa letra e algumas outras transformações, né, de inclinações, etc. E nesse caso não vamos utilizar. Então a primeira coisa que vou fazer aqui é deixar esse design em 90 graus. Tá? Note que eu tenho aqui um pequeno símbolo aqui de rotação dessa nossa letra. Então eu preciso rotacionar ele a 90 graus. Então eu clico na barrinha aqui, ou então eu clico aqui no nosso número aqui, mantenho clicado o botão esquerdo do mouse, e ele vai aumentando o número até você dar 90 graus. Ou então você clica aqui na barrinha e leva ela até 90 graus. Joia? Você decide qual maneira você acha melhor para você. Bom, feito isso aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou começar a arrastar o nosso objeto. Vou pegar aqui, temos aqui um pequeno símbolo, um pequeno quadrinho em vermelho no nosso objeto. Vou clicar sobre ele e vou trazer para dentro do nosso design, tá? Vou fazer dessa maneira. Agora, o que precisamos fazer? Nós precisamos redefinir, né, o tamanho do nosso objeto para que ele ultrapasse as bordas da nossa referência do copo da nossa imagem aqui, tá? Que criamos aqui. A imagem não, nosso design, tá? Então vamos lá, como que eu vou fazer? Primeiramente, eu vou desabilitar essa função aqui, Cap Aspect Ratio. O que é esse Cap Aspect Ratio, Mário? Esse Cap Aspect Ratio, quando você aumenta uma letra ou qualquer design dentro do Embird, ele aumenta na proporção, ou seja, ele não deixa achatar o seu objeto, tá? Note que ele está aumentando na proporção, não é isso que eu quero. O que eu quero? Como eu quero que o objeto ultrapasse tanto as bordas laterais como as superiores e as inferiores aqui, eu preciso controlar isso manualmente, os dois lados. Eu não quero que a proporção seja calculada automaticamente, tá? Então vou desabilitar esse Cap Aspect Ratio. Então vamos começar a aumentar o nosso objeto primeiramente aqui na nossa largura, tá? Então vou aumentar aqui, né? Veja que ele ficou muito grande. Vou diminuir com o botão direito do mouse, tá? Opa, diminuir muito. Clicar mais um. Vou clicar nele aqui, trazer ele logo aqui abaixo. Clicar no ícone vermelho, você lembra, tá? Agora sim, eu vou dar mais um clique para aumentar. Joia, ele ultrapassou já a proporção. Aliás, o nosso objeto ultrapassou até demais. Lembrando que não precisamos criar objeto exageradamente muito grande, tá? Porque ultrapassando demais os nossos designs, porque daí dá muito trabalho para a gente trabalhar com a ferramenta Envelope, tá? Agora vamos fazer o seguinte, vamos aumentar aqui o valor da vertical. Note que o objeto está aumentando, aumentar bem, até que ele ultrapasse as duas bordas, tá? Eu vou ajustando, note que cliquei, acho que passei demais. Vamos aguardar um pouco o programa responder. Ele está um pouco lento devido ao objeto ser grande, tá? A gente estamos trabalhando com o fonte do Embird, né? Isso vai variar de computador para computador. Agora sim, eu vou diminuir mais um pouco. Sim, agora eu vou clicar aqui no nosso ícone vermelho. Eu vou trazer um pouco para fora. Vamos aguardar. Joia. Note que agora
temos o nosso objeto ultrapassando os dois lados, porém ele está exageradamente ultrapassando demais aqui, tá? O que eu vou fazer? Eu vou diminuir primeiramente, a nossa parte horizontal, diminuir um pouco. Aqui, vamos diminuir mais um pouquinho, ver se vai dar certo. Joia. Agora sim, ele está mais ou menos ajustado. E aqui também passa um pouco. Vamos diminuir um pouco agora a nossa vertical. Mais um pouco. Vamos alinhar aqui o nosso objeto. Clico no vermelho. Trago ele um pouquinho para cá, para frente. Vamos diminuir mais um pouco. Estou diminuindo com o botão direito do mouse, tá? Eu acho que aqui vai estar ótimo para a gente. Mais um pouquinho. Joia. Aqui está bom. Note o que fizemos. Utilizamos a referência e deixamos o nosso objeto ultrapassando as bordas da nossa referência do copo que criamos com o ponto de contorno, tá? Então é esse que é o que precisamos fazer no design. Se você estiver utilizando o design, você faça da mesma forma, que deixe ultrapassar um pouco. Então o que eu tenho que fazer agora? Bom, agora vamos utilizar a nossa ferramenta Envelope. Mas antes vamos criar o ponto. Vamos clicar aqui. Generate Stitches. Vamos ver o que vai acontecer. Ele criou o ponto, note que ele criou o ponto. Vamos deixar já da cor do vinho. Vamos trazer aqui. Joia. Feito isso aí, o que queremos fazer agora? Agora sim vamos criar o nosso envelope. Com o nosso design todo selecionado, vamos vir aqui no envelope. Clico em envelope e todos eles são selecionados, são criado o evolucro para que seja feita os efeitos dentro da nossa palavra texto. Aliás, palavra vinho. Joia? Então vamos lá. Uma vez feito isso aí, o que eu tenho que fazer? Eu vou configurar a nossa linha horizontal para line. Note que ele tirou aqueles pontos de curvaturas que temos e a nossa linha vertical para line. Eu vou aproximar o nosso objeto aqui. Vou pegar o primeiro ponto e vou colocar dentro do nosso... Note que eu vou selecionar esse ponto aqui. Colocar dentro do nosso objeto, do nosso copo, da nossa taça. A outra parte também, vou clicar sobre ela, vou colocar dentro do nosso objeto, da nossa taça. A parte de baixo faremos a mesma coisa, vou clicar aqui, vamos colocar dentro do objeto da nossa taça. Dentro dessa referência que criamos aqui, desse contorno. E essa daqui também, clicamos aqui e tracemos para dentro. Joia? Então a primeira parte está criada. Vamos ver aqui, joia. Então, e agora, o que temos que fazer? Vamos finalizar a ferramenta? Não. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos ainda na horizontal, vamos clicar aqui em Line. Vamos clicar aqui em Curve. Em Curve, note que ele vai surgir tanto na parte de cima da horizontal como na parte de baixo. Uns pequenos quadrinhos vermelho que ele controla a curvatura entre esse ponto horizontal e este outro. Então eu vou clicar nesse primeiro quadrinho. Vou aproximar para vocês entenderem. Note que eu vou clicar nesse primeiro quadrinho e vou ajustar essa curva com a referência do contorno que criamos. Vamos trazer aqui e o outro também vamos trazer aqui. Note que ele está dentro do contorno agora que criamos. Feito isso aí, vamos ver o de baixo se ele precisa de algum ajuste especial, né? Vamos clicar aqui na curvatura para vocês entenderem. Nesse caso aqui, creio que não vai precisar, mas eu vou clicar aqui para mostrar para vocês que às vezes tem ajustes que você não precisa fazer. Então vou clicar aqui, vou trazer logo abaixo aqui e esse aqui também vou trazer aqui logo abaixo. Veja o que aconteceu. Ele distorceu demais o nosso design aqui. Mas se você preferir que assim está bom, pode deixar, tá? Mas no meu caso eu vou deixar como estava. Vamos deixar aqui e o próximo aqui, que a gente vamos fazer outros ajustes. Depois a gente finaliza aqui. Então vamos lá. Feito isso aí, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou ajustar o nosso vertical. Nós ajustamos o horizontal, queremos o vertical. O vertical você vai partir para a configuração vertical da linha de baixo. Você vai clicar aqui em vertical, né? Vai vir aqui em line, né? Já está em line no caso. Então vamos vir aqui em line 2 para ele criar mais um ponto, né, no meio da nossa linha vertical. Criou esse ponto, você pode clicar nesse ponto e arrastar até a nossa referência. E o outro também, clique sobre ele e arrasta até a nossa referência. Joia, deixa eu desaproximar um pouco, aí está bom. Então veja que o nosso objeto já começou a criar forma dentro da nossa referência de contorno, tá? Então o que vamos fazer agora? Agora basta a gente ajustar as curvaturas.
Em vertical, você vai clicar em Lines aqui e vai colocar aqui em Curves. Em Curves, note que ele surgiu as âncoras de curvatura. Eu vou aproximar aqui. Vou clicar aqui na primeira âncora de curvatura. Note que agora eu vou deixar... Veja o que eu estou fazendo aqui, tá? Eu vou até deixar todo o design aqui aparecendo. Eu vou deixar essa linha... Você pode ver aqui uma linha de referência aqui da nossa curvatura, tocar na nossa referência, joia? E o mesmo que eu vou fazer aqui com a linha de baixo, note que eu tenho que ajustar com a nossa referência. Vou colocar mais ou menos um pouco aqui para baixo e aqui eu vou reajustar novamente aqui. Pronto, aqui essa parte aqui já está ok, note que ele está se alinhando com a nossa referência do nosso contorno. Agora vamos aqui no nosso lado esquerdo, na nossa linha vertical. Vou clicar aqui, vou puxar um pouco aqui, vou clicar esse segundo aqui e vou ajustar aqui também. Joia, vamos acabar de ajustar agora, aqui mais ou menos. Joia, né? Temos agora o nosso objeto já ajustado dentro do nosso copo, tá? Agora, esse pedacinho final aqui é que eu falei, você decide. Você decide quiser deixar ele curvo, né? Aqui embaixo, você pode ajustar ele para encurvar aqui o seu objeto, tá? Ou pode deixar como tá. Feito isso aí, eu clico aqui em Generate Stitches e vejo o que vai acontecer. O nosso texto ele foi todo ajustado dentro da nossa referência. Não precisamos mais da referência do copo, tá? Do contorno do copo. Pronto, posso tirar. E se você quiser transformar, né, esse ponto em um ponto de preenchimento, você não quer esse ponto de zigue-zague, você quer um preenchimento para ficar um efeito melhor, né? Vamos dizer assim. Deixa eu tirar. Estou clicando aqui no nosso design, estou retirando o ponto de conexão, tá? Esses pequenos pauzinhos que tem aqui sobrando no nosso design. Eu não preciso dela, tá? Vou clicar aqui. Agora o que eu vou fazer? Vou selecionar esses 5 últimos designs, que é referente ao nosso copo de vinho, à nossa palavra vinho, e vou vir aqui em Convert. Em Convert eu vou colocar aqui Column to Column Wide Pattern, tá? Vou clicar aqui. Agora eu vou vir aqui com o botão direito do mouse, vou vir aqui em Parameters. Em Parameters, vou ver se está tudo ok. Tá joia, vou clicar em Apply, vamos ver o que vai acontecer. E ele transformou aqui em um ponto de coluna junto com um ponto de zigue-zague. Não foi isso que queremos. Vamos ver se a gente pode remediar isso aí, tá? Isso aqui vai depender de cada design, tá, gente? Se você tiver um design grande, ele vai ficar todo o ponto de coluna. Vamos ver aqui. Se nós desabilitar alguns pontos aqui. Vamos aguardar. Vamos clicar aqui em cancelar. Vamos ver o seguinte, vamos selecionar todos os nossos design novo. Vamos ver se temos somente para objeto de fio. Aqui, coluna para fio, é esse que eu queria, tá? Clico nele, transformamos o nosso ponto de coluna para fio. E agora sim eu posso, não preciso nem entrar no parâmetro, posso clicar com o botão direito e vir aqui em Generate Stitches, ele vai transformar o nosso objeto todo em coluna, tá? Lembrando que, né, cada objeto aqui, cada desenho aqui vai depender da sua fonte também, tá? Teria algumas fontes que darão um efeito melhor, tem outras que não darão um efeito tão melhor assim, e assim por diante. Joia, vamos ver o que está acontecendo aqui. Note que eu tenho umas linhas travessadas de uma para outra aqui. Como que eu faço para tirar essas linhas que não estão no design aparecendo? Se você clicar em cada letra, você vai ver que existe um grupo, né, que forma essas letras. Você pode clicar dentro desse grupo referente à linha que você quer retirar, para não ficar sujando o design, tá? Botão direito, delete, você retira a linha. O mesmo você clica no próximo design, seleciona a linha, botão direito, delete, tem outra linha aqui, seleciono ela, botão direito, delete, a próxima linha aqui, a próxima caractere aqui, seleciona a linha, botão direito, delete, vou selecionar a linha, botão direito, delete, selecionar a linha, botão direito, delete, e o próximo aqui, também mesma coisa, seleciona a linha sobrando, botão direito, delete, seleciona a linha, botão direito, delete, seleciona a linha, botão direito, delete. Tem mais uma aqui ainda, mais uma não, mais duas. Então eu vou excluindo todas essas linhas que estão sobrando no design, que está estragando o visual do nosso design, tá? Clico aqui e delete. Joia. Veja então como que ficou o seu design de vinho, tá? Aliás, de taça de vinho. Lembrando que isso vai depender de cada fonte, tá? Às vezes você pode utilizar uma outra fonte que pode dar um efeito muito melhor. Então vou aproximar aqui. Note que essa fonte aqui tem um pequeno detalhe na letra H, tá?
mas é da fonte, não se preocupe com isso. E temos o nosso design pronto. Então os outros designs baseados em tipografia são criados dessa forma, utilizando a ferramenta Envelope, conforme você aprendeu, tá? E utilizando aí em conjunto com o design. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Compartilhe esse vídeo, tá? Se ele está servindo para você, pode ter certeza que vai servir para muitas outras pessoas. Compartilhe lá no seu Facebook, na sua rede social, né? Ajude esse canal a crescer. Deixe o seu like, não esqueça de clicar lá no joinha lá, tá? Para que o YouTube entenda que esse vídeo está sendo de grande ajuda para você, tá? Então, um forte abraço e até o próximo vídeo.